porque nós estamos no segundo dia dos ataques russos e já passa de 3 milhões e 100 mil o número de refugiados que infelizmente deixaram a Ucrânia. Há registros de disparos de mísseis que partiram de tropas russas contra corredores humanitários próximos, inclusive, a Kiev. Num comunicado oficial do Kremlin, o governo russo diz que o conflito na Ucrânia vai purificar a sociedade dos traidores. O Kremlin negou a informação de que representantes russos e ucranianos estariam perto de um acordo para o tão sonhado cessar-fogo na guerra no leste europeu. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia já cruzou todas as linhas vermelhas possíveis ao começar justamente a bombardear alguns civis. A Casa Branca anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conversar sim por telefone na sexta-feira com o líder chinês Xi Jinping, justamente para falar de relações bilaterais e também sobre a guerra na Ucrânia. A OTAN, que pode ser considerada como um dos fatores que levaram à guerra, descarta o envio de missão de paz para a Ucrânia. O governo de Jair Bolsonaro modificou sua posição nas votações do sistema da ONU e optou por se abster em uma resolução contra a Rússia analisada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A guerra na Ucrânia é justamente, não poderia deixar de ser, o tema da nossa enquete de hoje. Eu quero a sua participação no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, e hoje a gente pergunta a vocês o seguinte: na opinião de cada um que nos assiste e nos acompanha aqui na Jovem Pan News, os ucranianos são traidores da Rússia, como bem diz o governo russo? Vota lá, participa. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial da nossa enquete. E, senhores, uma novidade no programa de hoje. Temos aqui a honra de contar na edição desta quinta-feira com a participação do especialista em política externa, Valdir da Silva Bezerra, que está localizado em São Petersburgo, na Rússia. Vai conversar um pouquinho com a gente. E também temos uma outra novidade, Constantino Piperno e Serrão, que é a participação hoje do empresário Roberto Mota. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1, que a gente possa fazer bons debates, boas discussões por aqui. Você que está no Rio de Janeiro, né? Isso, Paulo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito bem. Vamos começar, então, a conversar justamente sobre uma atualização aí do que acontece na Ucrânia hoje. Nós estamos falando aí de um número razoável de pessoas que deixaram o país. Nós estamos ainda na expectativa do cessar-fogo, mas, Constantino, algum avanço de ontem para hoje? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não, pelo contrário, né? A percepção é de que o Putin subiu muito o tom. Já tem, parece que mais de 15 mil prisões, inclusive, na Rússia. Vamos poder até sondar um pouco melhor isso aí com o nosso convidado, mas ele subiu o tom, né? É porque, na minha análise, ele percebeu que os Estados Unidos deixaram muito claro que não vão além de um certo limite. Qual é esse limite? Ora, atender às demandas do Zelensky e da Ucrânia, mandar caças pela Polônia e até mesmo decretar zona livre de voo, que aí seria uma provocação de basicamente entrar na guerra. Então o Putin, percebendo que os Estados Unidos ficam apavorados e o Biden e sua equipe correm para as colinas, só dele mencionar a palavra nuclear, né, ou atômica, ele está jogando com essas cartas na mesa. Ele sentiu que tem do outro lado um oponente que não está disposto a ir para as consequências finais, digamos assim. Ele já sabe das sanções e já planeja sobreviver com elas, então agora ele vai até o limite para obter o que ele deseja, a rendição de Zelensky e a imposição das suas condições draconianas. Veja que hoje tem um editorial do Wall Street Journal dizendo basicamente isso, né? A Ucrânia precisa vencer essa guerra, caso contrário as consequências para o Ocidente serão ainda mais graves. Né? Nós teremos ali na fronteira com a Polônia uma Rússia cada vez mais agressiva, a China olhando para Taiwan, o Irã olhando para Israel, todos de uma maneira que mal ou bem sabem que os Estados Unidos e o Ocidente como um todo não vão para as consequências finais, vão parar num certo limite, porque é doloroso demais imaginar uma guerra nessas proporções. Então eles estão jogando com essas fichas. Muito bem, vamos conversar então com o especialista hoje que vai participar aqui do 3 em 1, o Valdir da Silva Bezerra, ele que é especialista em política externa e está na Rússia, certo? O Valdir, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. Eu queria começar a nossa conversa justamente buscando entender um pouco como é que o povo russo está vendo tudo que está acontecendo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Jovem Pan mais uma vez. É sempre uma honra
participar das discussões e também desejar boa tarde aos comentaristas, a todos que podem estar nos observando agora. E a partir dessa pergunta sobre a percepção dos russos em vista dessa situação, eu tenho dito nas minhas participações anteriores que, sobretudo pelas minhas observações aqui de São Petersburgo, o que eu vejo é que as pessoas têm tentado, de algum modo, levar suas vidas dentro ainda de algum molde de normalidade. Eu digo isso a respeito das pessoas irem ao trabalho, continuarem fazendo as suas atividades, frequentarem locais públicos, o transporte público, restaurantes, enfim, mas agora dentro de um contexto de tensão, dentro de um contexto de apreensão em relação ao futuro e também agora dentro de uma situação em que os preços gerais da economia têm aumentado bastante e os salários não estão acompanhando esses aumentos, o que tem causado um certo estresse do ponto de vista econômico. Em relação a reações ao que vem acontecendo na Ucrânia, também mencionei há algum tempo atrás que a verdade é que existe uma grande parte da população russa que está, entre aspas, apática frente ao que vem acontecendo. Alguns, dentro dessa massa apática, que eu costumo chamar, realmente acreditam na narrativa do governo em referência às justificativas dessas, assim chamadas, operações na Ucrânia, mas um outro grupo, um segundo grupo, que esse seria composto pelos mais jovens, por pessoas abaixo de 35 anos, que já tinham, antes do dia 24 de fevereiro, uma percepção um tanto negativa com relação ao governo. Essas pessoas são as que mais se encontram indignadas com o que aconteceu e essas percepções que elas tinham acabaram se solidificando depois do dia 24. E, inclusive, é desse grupo, justamente, que tem saído muitos dos indivíduos, das pessoas que têm participado dos protestos localizados que ocorrem na Rússia e que são noticiados, inclusive, aí pelo Brasil e pelo mundo. Perfeitamente. A gente vai conversando aqui justamente com o professor Valdir ao longo do programa e eu vou girar aqui o nosso time para que a gente possa comentar, trazer alguns destaques aí importantes. O Roberto, eu vou passar a palavra para você porque eu quero um comentário seu justamente sobre essa ligação que a gente noticiou e relatou aqui no 3 em 1 do Biden com o Xi Jinping. O que você espera dessa conversa? Essa é uma pergunta muito difícil, Paulo, porque esse conflito me parece que foi o resultado de 2 erros graves de julgamento, né? Um erro grave foi da parte do Ocidente, que não acreditava que Putin era capaz de provocar essa guerra. Apesar de todas as mensagens, os avisos, apesar de Putin ter colocado as tropas ao longo da fronteira durante bastante tempo, parece que o Ocidente não acreditou que ele fosse levar esse plano adiante. E o outro erro de julgamento foi do próprio Putin, que tudo indica acreditava que essa guerra ia durar poucos dias, ia terminar com a rendição da Ucrânia. E tudo indica que isso não vai acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Então, esses 2 erros de julgamento contribuíram para essa situação que a gente está vendo hoje. E essa situação é mais complicada porque 20 dias antes da guerra começar, o Putin esteve com Xi Jinping. E aí fica a pergunta, sobre o que eles conversaram? E a outra questão também que é muito importante foi a que o Constantino levantou, né? O Ocidente tem opções limitadas, os Estados Unidos têm opções limitadas. O Biden pode blefar o quanto ele quiser, mas os passos que ele dá têm que ser cuidadosamente estudados para que ele não seja responsável pela eclosão da Terceira Guerra Mundial. Então, provavelmente, esse vai ser o assunto da ligação para o Xi Jinping. Perfeito. Piperno, e essa abstenção do Brasil se unindo aos BRICS? Boa tarde, Paulo, colegas. Bom, a posição, aliás, as posições que o Brasil tomou até agora, eu ouvi ontem alguém classificando como esquizofrênicas, porque uma hora o Itamaraty fala uma coisa, depois o Brasil tem um voto diferente lá na ONU, e aí depois
o presidente fala uma outra totalmente desconexa, então não é fácil prever também os próximos passos que o Brasil vai dar nessa questão toda. Agora, Paulo e colegas, o Roberto mencionou o encontro do Putin com o Xi Jinping, mais ou menos uns 20 e poucos dias antes do início desses conflitos, encontro esse que aconteceu aí por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, e aí os dois países, inclusive, divulgaram um documento, mencionando uma série de pressupostos de parceria e de interesses comuns. E aí, Roberto, a minha pergunta para você é o seguinte: você que lida com, empresários, você, está acostumado a isso. O fato da Rússia ter hoje uma ligação com a China e o fato também da Índia ter aí alguma proximidade com Putin, ter votado, inclusive, em algumas coisas em favor da Rússia, você acha que isso, de alguma forma, é também uma esperança da Rússia para tentar, de certa forma, amenizar as mais duras sanções econômicas que um país já recebeu em todos os tempos? Com certeza existe essa possibilidade, mas eu duvido da capacidade do Ocidente de manter essas sanções do jeito que elas foram colocadas, porque com a economia como ela funciona hoje, totalmente globalizada, as consequências econômicas de sanções aplicadas à Rússia podem ser totalmente imprevistas. Com certeza, alguma coisa vai acontecer que vai acabar afetando a economia dos países ocidentais. A gente não precisa nem mencionar, a dependência da Europa Ocidental, da energia russa, mas os interesses financeiros, o fato de boa parte dos investimentos dos bilionários russos estarem em Londres, esse outro aspecto também, que é uma coisa inusitada em regimes democráticos, que foi o Reino Unido, os Estados Unidos confiscando propriedades de bilionários russos. Eu fiz até essa pergunta para um especialista em direito internacional. Como é que isso é possível? Porque, teoricamente, nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. Como é que eles podem confiscar a propriedade privada? Então, tem fronteiras que estão sendo cruzadas de uma forma muito estranha. É difícil prever o que vai acontecer. Serrão, eu quero um comentário seu também. Mais importante, saudações, meus amigos e amados reitas, é deixar bem clara a posição brasileira. Discordo do Piperno, ela não tem nada de esquizofrênica. O que nós estamos vendo aí de contradições de discurso tem sido muito jogado pela nossa mídia, que tem todo motivo para atacar o governo o tempo todo. O Brasil foi muito claro. Primeiro porque essa guerra não nos pertence, está muito distante da realidade brasileira. Então o Brasil tem que fazer o que fez. Primeiro, repudiar a invasão de um país soberano. Isso já foi feito pelo Brasil. E segundo, não criar atritos desnecessários com a Rússia, com quem o Brasil está tentando estabelecer uma ampliação de relações comerciais. Essas relações nossas com a Rússia são pífias, são, por enquanto, ridículas, mas a gente precisa do fertilizante deles, temos outra maneira de ampliar a relação com a Rússia. Então não é hora do Brasil se meter em confusão. Esse conflito, repito, é um conflito que interessa à indústria bélica e ao sistema multilateral de reconstrução. Já estão sendo anunciados aí financiamentos bilionários para tentar recuperar a destruição ucraniana. Essa guerra é cruel. Lamentavelmente, quem perde a guerra e a tendência que quem seja derrotado nela é a Ucrânia, não vai sair bem dessa guerra, já está bastante destruída e é ela quem vai pagar essa conta. A conta desse conflito, dessa ação especial militar de Vladimir Putin, que só dá lucro para a indústria bélica no médio prazo. Vamos ter aí uma corrida armamentista doida da Alemanha, da Polônia e de outros países. Esse reequilíbrio dos BRICS também, esse apoio suposto de parte dos BRICS para a Rússia também vai gerar uma certa corrida armamentista, porque Índia
Índia e Paquistão é área de terror permanente. A China com Taiwan é área de conflito também e tensão permanentes. Então, é hora de pensar o equilíbrio mundial. Não é hora de se jogar numa terceira guerra mundial. Estados Unidos não pode entrar nessa onda e o governo Biden está cheio de dedos nessa confusão toda. Muito bem. Constantino, eu vi que você me pediu a palavra, em seguida o Piperno. Essa questão de trazer a Índia para o debate é interessante, porque a Índia é um país que tem boa relação com a Rússia e com a China, né? Então, ela está fazendo uma triangulação aí, está sendo muito pressionada pelo Ocidente. É uma democracia, está lá nos BRICS e tudo. E a porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, ela usou aquilo que alguns críticos conservadores, republicanos aqui, chamam de diplomacia da hashtag. Ela apelou para o emocional, disse como é que as lideranças indianas querem ser vistas nos livros de história. Veja, a Índia está preocupada em garantir suprimento, energia, se proteger. É o interesse nacional que fala mais alto ali, o pragmatismo. Então, esse tipo de apelo é muito bonito no Twitter, nas redes sociais, né? Os democratas que têm essa visão estética de mundo, eles adoram isso, né? Parece o Obama falava bonito, né? E na prática não é isso que resolve. Então, por mais que eu tenha um lado que queira que os Estados Unidos assumam a liderança de líder do mundo livre ocidental, né, que é a civilização que precisa ser protegida aqui, que é melhor, que é mais avançada que as alternativas, né? Por mais que um lado meu queira isso, como brasileiro, não tem essa conversa não, é pragmatismo. Não tem por que o Brasil comprar uma briga que não lhe pertence. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Serrão. E essa pressão que vem de alguns é uma coisa um tanto esquisita, né? Inclusive, esse patriotismo repentino e seletivo dos democratas, da esquerda em geral, é muito suspeito. De repente, eles estão tratando qualquer um que não demoniza o Putin, e ele merece ser demonizado, que fique claro, mas que não defenda mais ações energéticas e tudo mais do Ocidente, que é um traidor. Aqui nos Estados Unidos está rolando esse papo. Estão chamando de traidores apresentadores como o Tucker Carlson, da Fox News, porque ele adota uma postura diferente. Quer dizer, os mesmos que aplaudem jogador milionário que ajoelha na hora do hino nacional, os mesmos que queimam bandeiras dos Estados Unidos, que defendem o projeto 1619, que reconta a história como os Estados Unidos fosse um rastro de opressão, esses estão agora apontando o dedo e chamando os outros de antipatriotas porque não querem partir para uma guerra contra o Putin. Piperno, você. Não, são muitas coisas. É claro que partir para uma guerra é sempre uma posição muito drástica, e os Estados Unidos sempre foram cautelosos nesses grandes conflitos. Tem uma tradição de intervenção, mas aí são conflitos muito mais localizados e de defesa direta de interesses, na avaliação dos Estados Unidos, dos americanos, interesses por algum motivo atacados, como foi, por exemplo, esses que aconteceram nos últimos anos, envolvendo inclusive a Al-Qaeda. Mas não vamos esquecer algumas coisas. De fato, a Índia tem uma relação muito boa com a Rússia, mas a Índia não vem nos últimos tempos tendo relações muito profícuas e muito amistosas com a China, a ponto de, inclusive, os dois países terem trocado aí algumas escaramuças das suas fronteiras, e não faz muito tempo, coisa de um ano atrás. Agora, por tradição também, a gente não pode esquecer uma coisa: os democratas às vezes hesitam, mas na verdade são os democratas que têm uma tradição muito maior de entrar em conflitos armados. Agora você está admitindo isso? Eu lembro de um programa aqui que eu e Marco Antônio falamos isso, e você saiu pela tangente. Não saí não. Inclusive eu disse aqui que foi, Constantino, em governo democrata, que os Estados Unidos entraram na Primeira, na Segunda Guerras Mundiais, que os Estados Unidos foram lá para a Guerra dos Balcãs, a última guerra, corrida em território europeu, presidência de Bill Clinton. Foram até para a Guerra da Coreia, essas coisas todas, Vietnã. Foram, inclusive, fazer com que os armamentos atômicos do Khrushchev, que já estavam pertinho de Cuba, voltassem. Governo Kennedy... curiosa, né, ô Pipero? Que conclusão curiosa. Quer dizer que a turma da retórica pacifista é a que mais gosta de guerra, e os beligerantes republicanos são os que garantem a paz. Não, mas aí que está o negócio. Porque, como eu já disse muitas vezes, é que os beligerantes que hoje estão na oposição, reclamando de uma intervenção dura e tal, eles latem como pitbulls, mas, na verdade, a gente sabe que, por tradição, né, eles não são muito bons, inclusive, de combate. Sofreram algumas derrotas vergonhosas, né? Mas o fato é que, isso também já ficou para trás da história.
o Vietnã que o diga, inclusive. Mas a gente não pode esquecer que esse conflito ele tem 22 dias. A gente não sabe até onde vai. E a gente não sabe também se a OTAN e principalmente os Estados Unidos vão ficar o tempo todo observando de longe e se limitando a enviar recursos e contrabandear armamentos. Por enquanto, o que a gente viu é isso. Mas não há certeza nenhuma de que daqui um mês e meio, dois, esse conflito se arrastar, vai continuar sendo assim, até pela tradição dos democratas, Constantino, democratas envolvidos nisso. Muito bem, deixa eu voltar aqui com a participação do professor Valdir, que inclusive está em São Petersburgo, na Rússia, vai trazer um pouco mais de informações. Professor, a gente está conversando um pouco justamente sobre esse posicionamento do Brasil, mas como é que os russos enxergam esse posicionamento? Bem, primeiro que em dezembro passado, quando ocorreu no Kremlin a acreditação de diplomatas internacionais, o presidente Vladimir Putin, dentro de um grupo de 20 diplomatas que estavam presentes naquele momento, fez um convite especial para o representante brasileiro, mencionando que ele gostaria, sim, de uma visita oficial do presidente Bolsonaro aqui no país, que acabou acontecendo no em fevereiro desse ano, e que demonstrou nas falas do presidente, numa das suas primeiras declarações, uma solidariedade para com os russos, que acabou sendo, de certa forma, interpretada como uma solidariedade do Brasil para com aquelas demandas que a Rússia vinha fazendo perante os países europeus, sobretudo a OTAN, por garantias de segurança. Muito embora tenha ocorrido esse encontro oficial pouco antes até do início dessas assim chamadas operações, o fato é que aqueles desejos, aquelas intenções de incremento de cooperação em vários segmentos, não somente no que diz respeito ao comércio bilateral, fertilizantes, químicos, ou mesmo cooperação do ponto de vista técnico, em referência à tecnologia nuclear, por exemplo, de reatores nucleares para energia limpa, essas intenções acabaram não tendo tempo de maturar, de serem colocadas em prática por conta de tudo que ocorreu. Essa virada, ou essa maior atenção que o presidente brasileiro passou a dar para a Rússia e, de certa forma, para os BRICS, foi vista com bons olhos, mas não teve o tempo, na verdade, de maturar em função de tudo que aconteceu, em função das pressões também que o Brasil está passando para poder fazer parte desse grupo de países que sanciona e está sancionando a Rússia no momento. Perfeito. O Roberto, eu queria trazer você mais uma vez para a conversa. É a sua primeira vez que você está fazendo aqui o 3 em 1. Você já percebeu que o piperno destoa por aqui, né? É verdade, é verdade. Eu já tinha percebido. Eu queria comentar, Paulo, se você me permite, pegar o que o Constantino falou, porque eu acho que é uma coisa muito importante, um aspecto único e relevante desse conflito, quando ele falou da Jen Psaki, né, do hashtag, da política do hashtag. Essa guerra está se revelando também uma guerra de narrativas, né? Você tem a narrativa do Putin e você tem a narrativa do Ocidente, a narrativa dos Estados Unidos, tá? E o Zelensky também entrou nessa guerra, porque semana passada o Zelensky fez um discurso para o parlamento britânico e ele mencionou lá no discurso dele, ele incluiu um trecho de um discurso do Churchill, e uma oratória assim, bem estudada. Essa semana ele fez um discurso para o Congresso americano em que ele citou Martin Luther King, ele citou Pearl Harbor, ele falou da pandemia e no final mostrou um vídeo, né, um vídeo bastante tocante, bastante comovente. Eu quase que não aguentei ver o vídeo inteiro, com as cenas de morte e destruição da Ucrânia. Eu tenho conversado nas últimas semanas com muita gente da área de defesa, tenho lido relatórios de inteligência
e é muito difícil saber exatamente o que é que está acontecendo, né? Porque essa guerra de narrativas é muito forte. E tem um último aspecto que foi levantado por uma pessoa com quem eu conversei hoje, um analista de defesa que fica na Europa, e ele lembrou o seguinte: um aspecto inusitado dessa guerra é que as redes de comunicação da Ucrânia continuam funcionando, inclusive a rede de telefonia celular. E numa guerra desse tipo, uma das primeiras medidas do invasor seria desabilitar essa rede de comunicação. Além disso, a Rússia tem uma das melhores equipes de cyberwar do mundo. Eles conseguem derrubar o que eles quiserem. Por que que as redes de comunicação da Ucrânia ainda estão no ar e o Zelensky está conseguindo fazer apresentar a sua narrativa para o mundo inteiro impunemente? O que está acontecendo aí? É uma pergunta interessante. Sobre isso, Roberto, eu li uma reportagem ontem, se não estou enganado, no Guardian, e esse texto tratava exatamente do suporte que a Grã-Bretanha estaria dando à Ucrânia para manter a sua rede de comunicação funcionando. Segundo a matéria, essa assessoria, inclusive, ela tem levado alguns especialistas, obviamente de forma clandestina, lá para a Ucrânia para dar esse suporte. E tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer: tem a malandragem russa. A Rússia não tem interesse em destruir essa rede, porque ela também quer usá-la como instrumento, meio de propaganda. Isso daí está bem claro, porque senão, numa guerra, o Roberto foi muito claro, e isso acontece mesmo. Primeiro ponto que cai na guerra é destruir a comunicação do inimigo, mas dessa vez você vai usar ali a suposta comunicação do inimigo para fazer também a sua propaganda. A primeira baixa numa guerra é a verdade, né? E esse ponto que o Roberto traz é importante, porque nós estamos vendo essa guerra de narrativas e isso, porque tem fake news de tudo que é lado, né? E isso está gerando, em alguns, uma postura que eu acho bastante equivocada, né? Que é um pseudo-neutralismo. Não, veja bem, como confiar também. Aí as pessoas veem que a turma da esquerda, até o Piperno está contra o Putin, né? A turma... o PT está lá dividido, né? Deram bandeira... O Bolsonaro Senado, não, ele chama o Putin de um homem da paz, né? Não, mas o governo brasileiro... vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, porque... Deixa eu continuar, Piperno. Aqui nos Estados Unidos, quando você vê Whoopi Goldberg, quando você vê Nancy Pelosi, essa turma toda demonizando o Putin, chamando de antipatriota, aquele que não está na mesma vibe, é óbvio que gera uma suspeição natural. Só que, para mim, isso é um equívoco. Eu acho que o Ocidente, apesar de todos os defeitos, apesar da guerra de narrativas, apesar das fake news da Ucrânia, apesar dos globalistas da esquerda progressista ocidental, o Ocidente precisa ser defendido e isso significa hoje defender de maneira muito clara, do ponto de vista moral, a posição da Ucrânia. O Zelensky, como lembrou também o Mota, está usando, né, esse apelo ocidental. Churchill para a Inglaterra, o Martin Luther King para os Estados Unidos, mas ele está certo. Nesse aspecto ele está certo. Ele está demonstrando bravura, coragem e heroísmo para defender os valores corretos. Soberania nacional, democracia, liberdade, contra um agressor imperialista soviético. Então, dane-se nesse momento os globalistas. Está na hora de entender que a Rússia é o grande vilão aqui e que, do outro lado, por mais que não tenha santos, tem as pessoas defendendo os valores certos. Serrão. Falando em sovietismo, essa é uma guerra clara de propaganda e a gente já tocou isso. Então, professor Valdir, eu queria saber do senhor exatamente sobre um ponto que a propaganda anti-Rússia tem atacado muito. A possibilidade de um desgaste político de Vladimir Putin, a ponto até de ele terminar esse conflito sendo derrubado. Essa possibilidade está sendo realmente construída? Ela existe? Ela é viável na visão dos russos? A visão de você que está aí? No momento, ainda não. Eu posso dizer que essas discussões existem, diversas plataformas têm colocado esse tipo de condição em relação a um possível, inclusive, golpe interno, um golpe palaciano, que oligarcas poderiam já estar se levantando para poder tentar, de alguma forma, parar essa situação, ou então deter o presidente de alguma forma. Mas isso... segundo as minhas observações aqui, ainda não existem sinais claros
de que, primeiro, esse levantamento político de partes da elite russa, e essa elite, tanto do ponto de vista político como econômico, ainda não se manifestou nesse sentido, mas o que pode ser esperado é que, com a continuação, na verdade, desse aperto, desse arroxo econômico, que a população comece a demonstrar um certo sentimento de insatisfação a tal ponto grandioso que isso vai acabar provocando aí algum tipo de movimento dentro da Rússia. É importante mencionar, é curioso mencionar que na última pesquisa de opinião que foi realizada aqui no país em janeiro de 2022, pouco menos de um mês antes do início desses conflitos, quando foi aferida a popularidade do presidente russo, ele ficou com uma popularidade na casa de 69% no mês de janeiro. Então, resta saber também se esse tipo de pesquisa pública fosse realizada hoje ou se ela for realizada daqui a algumas semanas, dada a continuidade dessas batalhas na Ucrânia, como que estaria agora essa popularidade do presidente. Mas em relação a uma queda iminente esperada por parte do Ocidente, das mídias ocidentais de Putin, ainda não existem sinais claros aqui de que isso vai acontecer. Piperno. Não, veja, Paulo, em relação a essa suposta, enfim, essa guerra de versões, de narrativas, fake news de guerra e tal, isso não tem novidade nenhuma, quer dizer, isso não tem rigorosamente nada de novo, porque em qualquer guerra sempre foi assim, desde que inventaram guerra. Quer dizer, você sempre vai valorizar os teus feitos e diminuir as façanhas dos inimigos. Sempre foi assim. Aliás, o Vietnã deu muitas aulas sobre isso. O Colin Powell, a gente já falou aqui outro dia, quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, lá na ONU, que levou aqueles documentos apócrifos aí atestando que o Iraque tinha depósitos de armas de destruição em massa, e ele mesmo no final da vida pediu desculpa porque admitiu que foi enganado. Quer dizer, então isso sempre aconteceu. Agora, eu queria perguntar para o Valdir o seguinte: Valdir, a gente aqui no Ocidente tem uma visão do Putin, e você acaba de falar sobre os índices de popularidade dele, que provavelmente não são idênticos às avaliações que o cidadão russo faz. Isso é muito importante, porque uma coisa é eu achar como acho o Putin um déspota, um autocrata, ele tem todas as culpas por estar invadindo um país soberano e tudo mais. Agora, eu imagino que a percepção do russo médio em relação ao seu presidente seja bem diferente da minha, até porque ele é o cara que vem com aquele discurso de resgate do orgulho nacional, da grande Rússia, né, da mãe Rússia, aquela coisa toda. Então eu queria que você, que está aí, falasse um pouco sobre isso pra gente. E também há um certo medo, né, Piperno, da população. Muito, né? O que você acha, professor? Olha, os russos que tiveram uma experiência consciente da década de 90, aqueles que tinham, naquele período já a sua vida adulta estabelecida, passaram por toda aquela turbulência que foi a transição da economia comandada pelo Estado para uma economia de mercado, em que houve privatizações que ocorreram às pressas, acúmulo de poder nas mãos de um grupo pequeno de pessoas que ficaram conhecidas como oligarcas. Aqueles que viram, né, o colapso da União Soviética, que têm idade para relembrar das grandezas da União Soviética, esses russos, eles não têm posições contrárias, em sua maioria, ao governo, ao atual estado de coisas. Então, o que eu percebo é uma divisão bastante clara entre esses russos que têm mais de 40 anos, sobretudo, são russos que têm uma certa identificação com essa ideia de uma Rússia que tenha uma voz própria no sistema internacional, de uma Rússia que possa se postar de uma forma independente frente às imposições, digamos assim, do Ocidente, e, por outro lado, russos mais jovens que já têm uma outra visão de mundo, que não relembram muito bem a década de 90, sobretudo, que foi uma das mais turbulentas da história russa, e que também não tem uma nostalgia
pela União Soviética, pela posição que a União Soviética ocupava no cenário internacional. Tanto é que, recentemente, na verdade, 3 dias atrás, foi bloqueado oficialmente aqui no país o Facebook e o Instagram, mas antes mesmo dessas medidas, e já de muitos anos, aqui no país era bloqueado o site LinkedIn, por exemplo. E justamente o porquê do LinkedIn ter sido bloqueado? Por conta de um certo receio de fuga de cérebros da Rússia para países mais ricos. Então, os jovens, pelo menos boa parte dos jovens, tem a intenção de deixar a Rússia, mas essa condição ficou muito complicada agora, porque, primeiro, que a reputação dos russos enquanto tal foi muito atingida por tudo que aconteceu, e também pela dificuldade que os países europeus, sobretudo os países da Europa de Leste, estão colocando para os russos em relação a processos de obtenção de visto. Então, eu diria que é um relacionamento dicotômico. Os jovens têm bastante ceticismo, não veem com bons olhos e já não viam com bons olhos o governo, e os russos mais adultos, sobretudo acima dos 40 anos, eles têm um certo tom, um certo ar de conformismo ou mesmo de concordância com o atual estado de coisas e com o governo de Vladimir Putin. Muito bem, professor, agora são 5h36. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News conversando justamente com o professor Valdir, que está em São Petersburgo, na Rússia, trazendo um pouco da percepção. Essa semana nós conversamos com o correspondente internacional da Jovem Pan em Kharkiv, certo, Piperno? Lá na Ucrânia. Hoje nós estamos conversando com o professor Valdir. Lviv, perdão. Em Lviv, não Kharkiv, em Lviv, região oeste da Ucrânia. E hoje nós estamos conversando com o professor Valdir, que está na Rússia, justamente buscando trazer um pouco mais de repercussão e principalmente da visão de quem está lá em loco vendo tudo acontecer. Professor, a gente vai girar um pouco a nossa conversa, mas eu queria muito que o senhor pudesse trazer uma percepção para nós a respeito de duas questões que eu acho que são prioritárias. A primeira no âmbito da comunicação. Como é que a Rússia hoje enxerga essa atuação do Zelensky? Porque ele tem dado um verdadeiro show no que se refere à estratégia de comunicação, fazendo justamente um contraponto com a arma que ele tem, que são as redes sociais hoje, né? Eu queria um pouco da avaliação do senhor a respeito disso, mas eu queria também ouvir até quando o senhor acha, é uma percepção muito de quem está aí na Rússia, até quando o senhor acha que o Putin consegue manter essa história justamente por conta do avanço das sanções econômicas que estão acontecendo? Primeiramente, os acompanhamentos que eu tenho feito das mídias russas, das TVs russas, em algumas oportunidades até chegaram a colocar em xeque as filmagens que Zelensky tem feito em Kiev, mencionando que, na verdade, essas filmagens têm sido feitas em uma localidade distinta e que boa parte dessas aparições do presidente ucraniano são montagens, digamos assim. Ele não se encontraria, segundo algumas colocações da mídia russa, ele não se encontraria em Kiev exatamente, mas até mesmo dentro da Ucrânia, mas não em Kiev, como ele tem se mostrado, e também um certo tom de ceticismo em relação às declarações do presidente ucraniano frente aos europeus, porque a verdade é que o Zelensky ele nunca foi encarado, do ponto de vista das altas elites russas, como um líder à altura para a condução de negociações entre, por exemplo, o presidente russo e as lideranças ucranianas. Em relação à sustentação da posição de Putin, isso vai depender, de fato, dos próximos desenvolvimentos e do quanto vai durar esse tipo de conflito. Como muito bem colocado por um dos comentaristas já no começo do programa, a verdade é que ninguém sabe quando vai terminar essas batalhas no território ucraniano. É interessante notar que quando começaram essas operações,
existiram até alguns anúncios por parte da inteligência americana de que a capital Kiev iria cair em questão de dias. Se eu não me engano, era 3 dias ou 5 dias. E a gente está indo já para a 3ª semana de conflitos. Como eu mencionei, ainda existe esse aumento de preços aqui. As pessoas estão sentindo, estão vendo as empresas saindo, empresas dos mais variados departamentos, desde vestuário até automobilístico, eletrônicos, companhias aéreas que não vão mais para a Rússia e também não estão recebendo mais voos da Rússia. A questão toda é entender se isso vai ou não provocar manifestações em massa. E tem ocorrido manifestações, mas elas são locais e o número de pessoas, eu diria, limitado. Mas sim. É difícil, na verdade, prognosticar se isso vai ter um efeito muito grande em relação à popularidade de Putin ou não, porque, como eu coloquei, não foram feitas novas auferições e talvez, eu acredito, vai demorar até um pouco para que esse tipo de pergunta, esse tipo de pesquisa pública ocorra, em vista de tudo que a gente está vendo acontecer. Muito bem, nós estamos contando aqui com a participação nessa pauta da guerra, da invasão à Ucrânia, com o especialista em política externa direto de São Petersburgo, na Rússia, o professor Valdir da Silva Bezerra. Eu vejo que o Roberto quer fazer mais uma pergunta, Constantino, e em seguida o Serrão. Vai lá, Roberto. Professor, a minha pergunta é a seguinte: a Rússia tem uma certa tradição autoritária, né, que vem desde a época dos czares, desde a época de Ivan o Terrível, e aí os czares foram substituídos pelos czares comunistas, né? Lenin, Stalin, veio o horror da Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia perdeu 20 milhões de mortos, né? Um número assim inconcebível, uma guerra com episódios bárbaros. A política da Rússia, a NKVD, ela trabalhava embutida nas unidades do exército, pronta para fuzilar traidores ou desertores. Quando a União Soviética caiu, entrou rapidamente um regime que muita gente descreve como um regime corrupto, né? É um regime de caráter autoritário, e agora a União Soviética acabou, mas a Rússia ficou com Putin. Será que essa cultura de autoritarismo vai permitir realmente o nascimento de vozes dissidentes contra a guerra na Rússia? Pois bem, essas vozes dissidentes, elas existem num menor grau, num menor número em comparado com aquela grande massa apática que eu mencionei no começo. Dentro dessa massa, aqueles que acreditam realmente na narrativa governamental. Como você bem colocou, por exemplo, no Ocidente discute-se muito o tempo de permanência de Putin à frente do país. Então, ele chegou ao poder em 2000, de uma forma até um tanto curiosa, inesperada, com a renúncia intempestiva do presidente Boris Yeltsin na noite de Ano Novo de 99 para 2000. E essa permanência dele por mais de 2 décadas já, o coloca como um dos líderes russos por mais tempo à frente do governo. Mas, sim, de fato, a Rússia tem um histórico de ser governada por líderes autoritários, que geralmente acabam centralizando o poder estatal, em vista das demais entidades políticas dentro do grande território que a Rússia ocupa. E se a gente for olhar, realmente a história dos líderes russos, começando lá pelo czarismo, pelo Império Russo, e depois atravessando o período soviético, é de líderes que se colocam à frente do poder por décadas. Então, existiram líderes que estiveram à frente da Rússia por 3 décadas, outros estiveram à frente da Rússia por 4 décadas. Isso é um tipo de situação que já não é enxergada no Ocidente. Você tem, por exemplo, a história americana, o presidente que mais tempo ficou no poder foi Franklin Roosevelt, e foi, se não me engano, cerca de 8 anos. Então, a Rússia é diferente, ela tem uma população que, segundo alguns analistas e russionistas, colocam como uma sociedade com uma mentalidade mais condizente com o estabelecimento de um governo mais autoritário.
uma sociedade que recepciona de uma forma mais fácil o estabelecimento desse tipo de regime político, diferentemente dos países ocidentais que tiveram uma outra história, uma outra característica de evolução. E não é estranho o fato do presidente Putin estar ao poder por tanto tempo e de não terem ocorrido, por exemplo, esse tamanho estranhamento da população russa com essa condição, porque eles, historicamente, sempre estiveram sob líderes com bastante longevidade, digamos assim, à frente do país. Perfeito. Constantino, você? Pois é, inclusive tem um livro do Richard Pipes, historiador, muito bom sobre a origem desse centralismo e autoritarismo. Mas, Valdir, eu queria perguntar o seguinte, né? Tá claro que existe uma turma nostálgica da época que a União Soviética falava grosso com o mundo, apesar do PIB da Rússia hoje ser similar ao da Flórida, né? Tem gente que quer resgatar essa grandeza da mãe russa e o Putin, sem dúvida, fala a esses corações um pouco mais envelhecidos e nostálgicos. Então, ele consegue ter algum apoio, apesar dessas pesquisas a gente duvidar e também ter 15 mil pessoas supostamente já presas por protestar contra a guerra. Mas a pergunta que eu te faço, o Putin, desde que assumiu lá, com a saída do Yeltsin, comecinho dos 2000, ele sempre se mostrou muito preocupado com a televisão. Então ele logo começou a perseguir ali os oligarcas ligados à mídia, o Guzinski, o Berezovsky, ele tomou conta disso. Se vocês quiserem informação hoje na Rússia dos horrores praticados pelo exército russo nas guerras, Chechênia, logo lá atrás, que o Putin teve apoio nessa guerra por causa daqueles ataques terroristas em Moscou, nos apartamentos, que até hoje são coisas mal explicadas, mas enfim. Mesmo na Crimeia, mais recentemente, todo mundo sabe, sem falar da Síria, que teve uso de arma química e bancado pelo Putin. Todo mundo sabe aqui dos horrores praticados pelos russos nessas guerras. Se algum russo quiser buscar a verdade, quiser buscar informação, ele tem acesso ou isso é totalmente ocultado do debate interno? Os 3 principais canais de televisão russos são canais com direção estatal. Então, você tem o Rússia 24, você tem o Canal 1 e você tem um canal chamado NTV. São os 3 mais presentes na televisão. Existem outros canais menores, por exemplo, Medusa, um outro canal chamado Dozhd, que na tradução aqui seria chuva, e sites noticiosos de internet com um viés mais independente, inclusive algumas rádios com viés mais independente, pelas quais as pessoas, e sobretudo, como eu coloco sempre, os jovens buscam mais informação. E internet, redes sociais, as redes sociais que trabalhavam, que funcionavam aqui até há pouco tempo atrás, como o Facebook mesmo, o Twitter, o YouTube. Então, por meio desses canais, ou seja, canais de televisão menores, canais de televisão com pouca expressão, mas que são conhecidos, né, no meio dos seus espectadores, sobretudo jovens. Algumas rádios independentes, sites, redes sociais. Por meio desses canais, as pessoas tinham, sim, o acesso a informações distintas daquelas que eram colocadas, por exemplo, pelos principais jornais ou mesmo pelos principais canais de TV russo, que esses têm uma capilaridade maior aqui dentro, sobretudo com a população adulta. Perfeito. Serrão, você. Professor Valdir da Silva Bezerra, dá para dimensionar o tamanho dessa população, dessa massa acima de 40 anos de idade que apoia Vladimir Putin? E uma pergunta complementar, e a juventude russa, como é que ela está reagindo a ficar sem rede social, que hoje é um instrumento fundamental para a garotada e para a juventude? Olha, dentro dessa massa que eu mencionei, eu não posso dizer, seria inverídico afirmar que todos apoiam a narrativa do governo, ou que todos, dentre eles, apoiam o presidente russo. Eu diria que é uma grande parte desse grupo mais adulto, até porque também, dentre eles, alguns também têm participado das manifestações, inclusive pessoas de idade também participaram das manifestações. Teve casos de idosos que também saíram às ruas
se posicionando contra o que está acontecendo. Eu uso essas duas faixas mais de um ponto de vista generalista. Em relação a como os jovens têm tentado continuar, né, o uso o acesso, na verdade, a essas redes, a única solução tem sido o VPN, redes privadas, por conta do fato de que, mesmo antes, na verdade, do bloqueio oficial, quando começou esse tipo de situação em 24 de fevereiro, essas redes, Instagram, Facebook, Twitter, já tinham o seu tráfego de dados aqui muito limitado. Ficava bastante difícil você receber mensagens, enviar áudios, enviar fotos. Então, esse trabalho de dificultar, na verdade, essas redes já tinha sido feito antes do anúncio oficial. E eu posso dizer que esse pessoal mais antigo, esse pessoal que eu diria ser mais nostálgico a respeito do período em que a Rússia era mais forte, dentro desse grupo é que se encontra a maior parte das pessoas que veem a situação ainda de uma forma sem ainda se incomodar de fato com a situação atual. Muito bem, nós conversamos com o professor Valdir Bezerra, ele que está localizado na cidade de São Petersburgo, lá na Rússia, e trouxe para a gente um pouco da visão dos russos a respeito de tudo que está acontecendo. Professor, muito obrigado, volto sempre aqui ao 3 em 1. Eu que agradeço o convite e quero desejar uma boa tarde a todos no Brasil. Fico sempre feliz em contribuir.